Em combinação com o boxplot, que é muito parecido, a gente tem o violin plot. E eu literalmente posso pegar isso aqui, copiar esses 3 gráficos aqui, copiar essas 3 células aqui, aliás, trocar aqui para violin plot. Então, ó, esse é o gráfico de violino, que a gente já conhece. Esse é o gráfico de violino aberto por categoria, que é o que a gente esperaria. E esse é o gráfico de violino aberto por categoria e por RUI. Então, nada de novo com relação ao que a gente já viu em todos os outros gráficos, né? No sentido de que a gente consegue fazer a plotagem dos valores individuais, a plotagem por categoria e a plotagem por categoria, incluindo subcategorias. E aqui, de novo, por padrão, o parâmetro Dodge está aplicado como verdadeiro aqui para que os gráficos não fiquem sobrepostos. Lembrando que a ideia do gráfico de violino com relação ao gráfico de caixa é que ele me mostra a distribuição completa da variável, né, que não é o caso do que o boxplot mostra. Ele me mostra os valores de distância entre quartis e tudo mais, e aqui eu consigo ver a distribuição completa. O que tem de adicional no violin plot com relação ao boxplot, que a gente consegue ver, é eu pegar aqui o meu violin plot e eu posso aplicar um parâmetro chamado split igual a true. E aí o que é interessante do split igual a true nesse caso aqui, e aqui eu estou visualizando para ano igual a 2019, pode ser esse aqui mesmo, é que o que o split igual a true vai fazer é, ao invés de mostrar distribuições lateralizadas, como é o caso que tá aparecendo aqui, ele vai mostrar as distribuições sobrepostas na mesma linha de valores, mas de um lado vai ser o valor de uma distribuição e do outro lado vai ser o valor da outra distribuição. Né? Então, isso aqui fica mais claramente visto para as escolas federais, que você vê que as escolas sem auditório, parece que elas estão concentradas no único ponto aqui, e as escolas com auditório estão dispersas ao redor de todo o espectro de valores de DEB das escolas federais. Então o split ele acaba sendo muitas vezes mais útil de visualizar do que a visualização padrão dividida do Dodge. Uma outra coisa que o violin plot me permite fazer é adicionar as informações de quartis. Então eu posso vir aqui nesse mesmo gráfico e colocar inner igual a quartile. E aí você vai ver que ele vai substituir esse valor da caixa que a gente visualizou aqui, né, pelos valores de quartil de cada uma das linhas de distribuições. Então você consegue ver a linha de pontilhado de traçado mais grosso ou menos contínuo, vamos dizer assim, menos pontilhado, ele equivale à mediana, e aqui você tem os valores de quartil. E isso é útil porque a gente consegue ver de maneira clara, o que a gente não conseguia fazer aqui, onde está a mediana de uma distribuição com relação à outra. Né? Então eu consigo ver que, de fato, a mediana de quem tem auditório, no caso das escolas estaduais, a nota do IDEB parece ser maior do que as escolas que não têm auditório, e aparentemente o efeito é até mais forte em escolas municipais, dado que o primeiro quartil está numa distância razoavelmente superior aqui. Então o violin plot ainda me dá as opções de quartiles. E, além disso, o violin plot ainda tem mais um parâmetro, que é o parâmetro de scale. E o parâmetro de scale, ele é interessante, eu vou colocar aqui scale igual a count, porque ele me mostra as distribuições, elas ainda têm o shape, que seria o shape da curva para as escolas com auditório e sem auditório. Só que a altura dessas curvas passa a ser normalizada de acordo com a representatividade de cada um desses grupos. Então a gente consegue ver aqui que o número de escolas com auditório é muito, mas muito inferior ao número de escolas sem auditório, na maioria dos casos, né? A exceção é escolas federais, que tem muito mais escolas com auditório.
Então o Scale, ele ainda me dá uma informação adicional, que é poder visualizar os meus dados com o tamanho ou com a representatividade de cada distribuição. E o que a gente precisa lembrar do Violin Plot, que também é interessante citar, é que ele é um gráfico, como a gente viu, os gráficos de estimativa de kernel. Né? No final é isso que eu estou aplicando em cima da minha distribuição de pontos. Então, como um gráfico de estimativa de kernel, eu ainda consigo aplicar aqui parâmetros que permitem controlar como essa estimativa de kernel é feita. Por exemplo, colocar o bandwidth de 0.02 para tornar essa estimativa muito mais sensibilizada com relação à minha dispersão de pontos aqui. Né? Então, eu consigo colocar aqui aquelas variáveis de controle que a gente já tinha visto. E por fim, tem um último parâmetro que eu gostaria de citar aqui do Violin Plot, que é o cut. E aí, se é para a gente visualizar o cut, eu vou tirar aqui o inner e o scale, colocar aqui só o valor de cut igual a 0. E aí a gente vai ver sem o cut, então eu vou tirar o cut aqui, e com o valor de cut. E aí, o que vocês conseguem notar de diferença? É que esse valor de cut, que tem a explicação dele aqui na minha opção, que é a distância da largura de banda que ele está falando, para estender a densidade dos pontos extremos. Então, esse cut aqui, se vocês voltarem lá no KDE Plot, se vocês não tiverem esquecido, é esse mesmo valor de cut que a gente aplicava para cortar as pontas da minha distribuição. Então, é difícil de ver aqui no Violin Plot, porque já tem tanta informação acumulada, mas o que ele faz é justamente fazer esse corte para que a gente não tenha caudas muito mais alongadas do que seria razoável para a minha distribuição, que é outra variável de controle de como a gente faz a estimativa de kernel.